pessoal! Boa noite! Estamos aqui para mais um VP Talks, todas as terças-feiras, às 19h30. Hoje nós temos um convidado super especial que vai falar sobre a profissão de filósofo. Vocês vão conhecê-lo daqui a pouquinho. E vai responder muitas perguntas, ou não, né? Vamos ver, ou vamos ter mais perguntas ainda. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. E, enfim, vamos nos conectar. Venham conosco. Me sigam no meu Instagram, Denise Brianza, meu novo Instagram, @DeniseBrianza, tudo junto. E se inscrevam no meu canal, Denise Brianza. E conheçam muitas outras histórias, profissões, como seguir carreira. Eu sou psicanalista, eu sou coach de carreiras e faço essa conexão de você, da sua vida profissional, da sua vida pessoal com o seu trabalho. Então, venham comigo. Minha colega hoje, parceirona desse projeto, não estará conosco, mas ela estará aqui, com certeza, nos comentários, nos acompanhando, certo? Vamos em frente, vamos juntos. Então, Regis, venha comigo agora. Seja super bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Hoje, olha, eu separei tantas perguntas para você, você não imagina. Falei, eu vou tentar. Não vai dar, não, acho que não vai dar, hein? Falei, muita coisa para esse tempo que a gente tem aqui, que é curto nesse espaço. Mas seja super bem-vindo. Obrigado. Esse é o espaço para a gente contar a respeito da profissão, né? Quais são os caminhos, as competências, se dá para ganhar dinheiro sendo filósofo, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Será que na profissão do futuro, não é verdade? Porque hoje em dia está bem alta, né? Ser filósofo está em alta. Mas, assim, começa contando sobre a sua história, assim, como que você começou, né? Assim, te veio uma ideia divina ou uma intuição? Como é que foi isso? Você já, desde pequenininho, você sonhava em ser filósofo? E compartilha conosco, aí depois a gente vai avançando. Vamos lá. Não, eu acho que pequenininho eu não sabia nem o que era isso. Pensava profissões ainda mais estranhas, mas não. Foi com a ajuda, eu acho que de acadêmicos ou da própria academia, aqueles eventos que as universidades fazem para receber os estudantes e falar um pouco sobre as profissões. Projetos, acredito, até parecido com coisas que tem agora, mas sem um acesso à internet. E eu fui conversando com professores e tentando me identificar com as falas, tentando me identificar com o perfil, enfim. E a partir daí surgiu. Eu fui como uma tentativa mesmo, né? Falei, vamos ver o que é isso, né? Algo que estava ligado ao estudo da história, ao estudo das humanidades e que se mesclava com várias áreas. Eu tinha uma pergunta interessante na época, por que era a matéria que fazia parte de todos os cursos, independente da área, enfim. E os professores foram incentivando isso, né? Foi bem importante esse primeiro contato. Num segundo momento, colegas aí sim, trazendo a importância ou trazendo o apoio para que acontecesse. E o start se deu a partir desse movimento, né? Não tinha muita consciência plena do que a gente estava falando naquele momento, né? A definição, na verdade, eu acho que aprendi só depois da graduação mesmo. Mas você começou cedo? Ou não? Foi logo no início, tipo com 18 anos? 17, com 17 anos eu estava prestando vestibular para a área, para tentar conhecer um pouquinho mais então vou dizer que foi bem cedo, nesse sentido foi bem... Sim, super, né? Naquela época a gente tem muita, não tem certeza de nada, né? Ou tem certeza de tudo. Na verdade, a gente vive essa dicotomia aos 17 anos. Eu pensava muito coisa ligada às artes, eu fazia técnico de cinema na época, eu queria muito ir para a área do cinema, mas eu gostava do bastidor, eu não gostava do aparecer, né? Então, a parte de roteiro, e aí eu pensei, como eu vou fazer para ter voz, né? Voz no sentido da escrita. Eu falei, como que funciona isso? Né? Então acaba surgindo um pouquinho daí mesmo, da questão do pensamento, da investigação da escrita, da investigação de técnicas ou qualquer outra coisa que tivesse. Foi bem produtivo.
E hoje, quem é você, assim, quais são as suas atividades, suas profissões? Eu sei que tem a conexão com a psicanálise, né, já estou dando spoiler aqui, mas conta pra gente. Ah, depois da filosofia, a gente acaba tendo, pelo menos ainda que parcial, atuação dentro do professorado. E depois eu fui migrando isso, ou vou dizer, intercalando com outras áreas. A parte da saúde me interessou, especialmente da saúde mental. Então, acabei me desenvolvendo primeiro na educação, e da educação eu fui para a parte de neuro, que estava ligada à educação também, e a psicanálise foi me chamando a atenção, fui para a psicanálise, me intercalei com a sexologia, onde eu sigo os estudos ainda, e tem bastante coisa ali, uma área bem rica, e projetos de voltar para neuro, mas aí numa outra escala. E sim, a psicanálise, sem dúvida, ela foi direcionando ou agrupando, vou chamar assim, todas essas áreas. Uhum. Você acha que a filosofia te ajudou a entrar para a psicanálise ou não? Você vê uma ligação entre uma área e outra na sua vida, no seu processo de profissional? Eu vejo não só, né, na minha vida ou no meu processo, como nas áreas, vou dizer que quase que todas, praticamente todas que eu conheci em algum momento, a história do pensamento se cruza, ou agrupa, ou contribui, ou colabora, enfim. Então, sim, nenhuma disciplina ou mesmo formação que eu tenha tido contato em algum momento não passou pela filosofia ou não passa pela filosofia. Isso no sentido tanto não só do debruçar no estudo do pensamento, mas aí em questões práticas mesmo, quando você vai trazer isso para a vida. Então, sim, nenhuma formação fugiu de se cruzar num dado momento. Uhum. E você falou que você percebeu, quando você fez a sua escolha, que a filosofia permeava todas as outras formações, né? Isso sempre foi assim ou é algo mais recente? Porque eu acho que esse incentivo ao pensar, né, parece que tem pouco tempo. Eu acredito que sempre foi. A dificuldade talvez seja como que isso chega até nós. Eu percebo, e aí eu vou pegar a fala de um dos grandes professores que eu tive, que ele falava que a gente estudava bastante e a gente não aprendia a falar. Então, a gente acabava passando tanto tempo na academia que era um pouco desumanizado o processo do que eu devo transmitir, ou como interpolar isso com as diferentes áreas, né? Então, quando a gente pensa carreiras acadêmicas das mais diversas áreas, no Brasil ou fora, tem esse cruzamento e é natural isso, mas eu percebo que é muito novo nós, e aí sim, estou pensando a nível país, entender isso e colocar isso dentro de uma prática possível nas diferentes áreas, nos diferentes estudos. Mas sim, eu creio que já havia antes, só não havia espaço, vou chamar talvez espaço, para que a gente tivesse tanto condições de divulgar isso, como promover um interesse geral, né? Ainda tinha aquela ideia antiga do filósofo como alguém que fica quietinho num canto, só na leitura e com menos articulação social, e que talvez não seja assim de fato, na prática. E aí você falou dos bastidores, né? Dos bastidores, da escrita. Você acha que os filósofos, palestrantes, eles estão contribuindo para divulgar a profissão de filósofo? Que nós temos vários hoje, que tem Sim, o sim. dom, né? O dom da palavra, o dom da comunicação, que eu acho impressionante, né? Que eu não tenho. Mas, enfim, eles É são... treino, é treino. É treino, né? Eu tô lá ainda também, não cheguei lá ainda tô no caminho. Eu Mas acredito que você acha que sim, sim? que contribui positivamente para desenvolver isso, mas não só, né? Eu vou insistir, eu acho que é nessa interligação. Eles partirem de algum princípio do que a sociedade precisa ou do que ela fala naquele momento e conseguir juntar isso ou estruturar isso dentro das cadeias que a filosofia permite. Então,
mais do que um trabalho de divulgação, é colocar no âmbito prático, né, e tirar de novo da sombra que era no passado ser só uma coisa da carreira acadêmica, do estudo, ou só da inclinação do sujeito por ele mesmo, né, como se fosse, entre aspas, disfuncional. Então, eu acho que essas pessoas todas, e a gente poderia falar diversos nomes aqui, têm contribuído, sim, para trazer a inclinação positiva disso, né, e que de fato existe. E teve uma evolução na filosofia, na história da filosofia, desde o início. Assim, conta um pouquinho para a gente de quando começou, né? Se é que é possível, que eu sei que é muito abrangente, mas só para dar um alinhamento para nós mesmos de como começou, né? Do que era antes e do que é hoje a filosofia. Eu não vou chamar do termo evolução, Uhum. mas eu acho que dá para a gente colocar várias palavras. Eu acho que quando isso inicia na história do pensamento, inicia por um movimento que mais tarde seria um movimento das próprias ciências e assim por diante, onde eu, através de pontos de questionamento, faço a provocação dos diferentes saberes e como eu posso construir isso. E a partir dali a gente vai ter desenvolvimento da lógica, das ciências políticas, da ética e assim por diante. Não à toa a filosofia, na história do pensamento, ela se organiza em diversas disciplinas ou saberes, se a gente quiser, quase que ilimitado, né? E historicamente falando, ao longo da cronologia histórica, conforme você vai acompanhando, elas vão saltando essas disciplinas, vão ganhando novos nomes, novas formas. Então, cada período histórico, a gente consegue fazer recortes muito próprios da contribuição, né? Então, se eu estou falando antes ou depois da era cristã, se eu estou falando no meio ou no começo do período medieval, se eu estiver falando no começo do processo de globalização ou não, se eu estiver falando no momento onde eu tinha escrita ou só oralidade, enfim, dá para organizar isso de diversas formas, mas todos os momentos a gente consegue ter não só figuras expressivas, como conceitos expressivos e conceitos que a gente usa hoje, que é o mais interessante, né? Então, eu não consigo ir direto para um estudo lógico, seja da matemática ou não, ou um estudo político, ou um estudo social, sem que eu passe em algum momento por um pensador que iniciou esse processo e os termos e os conceitos e como isso se dá agora. Existe um momento, né, nessa história toda onde começou o autoconhecimento, a filosofia vinculada ao autoconhecimento? Ou ele Desde o sempre primeiro existiu? momento, desde o Ah, primeiro momento, eu né? fiquei com essa Quando dúvida. Eu li não, alguns artigos, eu pensei, ué, aí cada um fala uma coisa, eu fiquei com essa não, dúvida. desde o primeiro momento, ela surge já com essa proposta do sujeito entender, porque a ideia de eu conhecer o meu ambiente, eu conheço a mim, já que eu sou parte, ou se eu me entendo como parte desse ambiente, né? Então, lá atrás, quando a gente tem um começo do questionamento sobre a própria natureza, não necessariamente os seus limites, mas conhecer a própria natureza, eu estou falando do eu também, indivíduo, que faço parte daquilo. Então, desde sempre, né, a tentativa de que eu entendesse questões para um autodesenvolvimento, se a gente quiser, né? A diferença que a gente vai ter um pouquinho é que, num momento mais anterior ao nosso, o autodesenvolvimento era também ligado com o desenvolvimento da cidade e assim por diante, né? Então, eu me desenvolvo melhor, naturalmente eu sou uma pessoa melhor para a cidade do qual eu faço parte. E aí eu vou tendo uma reação em cadeia desse desenvolvimento. Hoje, devido também ao aumento populacional, a gente foi reduzindo isso em grupos cada vez menores, né? Talvez a grande diferença nesse momento em que nós estamos é isso está voltando, essa fala está ganhando uma voz social maior novamente, né? Mas sempre ela teve envolvida
com esse processo. E eu acho que essa voz maior que você menciona tem a ver com a profissão de filósofo estar mais em alta nos dias atuais. Talvez tenha essa conexão, não? Também, O que funciona não, isso, né? Acho que também talvez seja aí um complemento à pergunta. sim, eu acredito que essa mistura, vou chamar de mistura positiva das muitas áreas conseguirem perceber na filosofia um ponto, consegue trazer esse exercício da reflexão, esse exercício do desenvolver de pensamentos diferentes para os mais diversos ramos. Então, nesse sentido, um filósofo ele consegue se desenvolver em áreas diversas, em instituições diversas ou não, enfim. Então, sim, acredito que tem a ver, sim, bastante. E a pandemia, Regis, será que também influenciou nesse processo, onde as pessoas procuraram mais explicações, né, a respeito das questões que acontecem ao nosso redor e os impactos, né, no nosso processo interno? Você acha que tem alguma conexão com isso? Eu não vou dizer conexão, mas eu vou dizer que sim, a pandemia ela ainda talvez ainda esteja em produção, uma vez até que não findou totalmente, mas eu já tenho acompanhado muitos artigos produtivos e ricos, repensando as estruturações sociais, por exemplo, ou acho que todos nós ouvimos o tempo todo quase sobre as ciências médicas, por exemplo, né, a questão o que é, o que não é. Eu falei que foi um ano que muitos saberes apareceram, a gente via pessoas de qualquer nível social, dos mais diversos níveis sociais, discutindo pontos científicos, discutindo pontos políticos, e cada uma dessas áreas, sem dúvida nenhuma, se comunica bem com a filosofia, ou com as mais diversas áreas da filosofia. Então, eu acredito que na reorganização social, e conforme a gente vai pensando ponto a ponto a saída dessa pandemia, ressocialização, cura ou não, seja independente das opiniões, das mais diversas opiniões, a gente vai ter no campo da ciência, no campo da política, no campo geral da história, pensadores que têm se inclinado hoje a reestruturar grandes teorias ou desenvolver alguma coisa nova para pensar a sociedade que vai se montando a partir de um evento como esse. Uhum. Eu não sei se tem, eu não fiz essa pesquisa, mas eu não sei se tem mais gente interessada em começar uma graduação, por exemplo, de filosofia. Isso eu não sei se você tem essa informação também. Não Nesse tenho. período da pandemia. Agora que me veio. Fiquei curiosa. Eu não sei. O que eu posso dizer que sim, dos últimos 8 anos para cá, esse dado eu tive bem recente, aumentou consideravelmente o número de especializações. Isso sim, que eram várias áreas do saber que voltaram o pensamento daquela disciplina, por exemplo, direito, por exemplo, economia, por exemplo, artes, enfim, diversas instituições têm aberto especializações, sem dúvida no campo da educação, que já era uma área bem desenvolvida antes, políticas públicas, muita coisa. Então, a nível graduação, eu não vou saber te dizer, esse número eu não tenho. A nível especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, sim, isso aumentou consideravelmente. Interessante, interessante mesmo. Mas agora me veio uma outra curiosidade. Para ser filósofo, precisa fazer uma educação formal? Precisa fazer uma graduação, um curso de especialização? Né? Como que você vê isso? Primeiro eu vou fazer uma brincadeira com o meu grande mentor da filosofia. Ele falava que o filósofo era título pós-mortem. Ele falava que a gente nunca estava pronto para ter o título em vida. Não, né? É só depois que a gente morreu, escreveu bastante, leu bastante, alguém vai falar, olha, ele em vida foi filósofo. Né? Mas você sabe que eu li também, complementando o que você está falando,
que para ser filósofo precisa escrever a sua própria teoria, senão você é uma pessoa formada em filosofia, não é um filósofo. Também tem isso. Também queria Existe esses saber mitos. sobre isso. Assim, tem muitos mitos no processo, né? Geralmente os próprios estudiosos da filosofia se dizem até um período estudiosos da filosofia, depois eles dizem sou professor de filosofia ou sou, né? Mas não o filósofo em si entendendo uma tradição, eu vou chamar de tradição, e essa opinião é bem pessoal, tá? Isso não é tirado, vou dizer assim, de lugar algum. A gente passa por tanto tempo lendo os grandes mestres e se debruçando nas grandes teorias, que a gente aprendeu um movimento de olhar de baixo para cima, né? Então eu tenho o fulano de tal lá em cima, e é sempre esse olhar. Ele é o mestre, não eu. Então, portanto, eu não tenho condição de ser o filósofo, eu estudo o filósofo. Na atualidade, eu acredito que diversas grandes ideias têm surgido, e eu tenho muito respeito pelo acadêmico também, então eu não vejo um problema se você segue a área e você se desenvolve nela, seja no campo da educação, seja em qualquer outro campo, que você se diga filósofo como tal. A academia provavelmente ainda vai perseguir mais algum tempo essa questão, especialmente porque tem a questão do PhD fora do Brasil, né? Então, do filósofo, ele necessariamente ser um doutor, não é um modelo de carreira que nós temos aqui, mas é um modelo de carreira fora. Então, também é levado em conta isso, né? Mas eu acho que a nomenclatura vale para todos. E essa carreira fora do Brasil, né? Você mencionou. Você acha que a profissão ela é bem vista aqui no Brasil? Ou ela é mais bem vista fora? Existe essa diferença ou não? Eu acredito que hoje menos, mas sim existe. Existe bastante. Por conta, muito por conta talvez de nomenclatura. Essa pergunta eu também me faço, eu me fiz com muita frequência, e tem alguns colegas de educação que gera debate sobre isso. Eu acredito que sim, talvez por nominação de carreira, lá fora o estudo da história do pensamento, ele acaba sendo um pouco mais bem acolhido, esse talvez seja o termo melhor, porque em alguns países, especialmente Europa, alguns lugares da América do Norte, não todos, a gente vai ter esse movimento do estudo da história do pensamento como o máximo que eu alcanço numa carreira. Enquanto nós, aqui no Brasil, eu vejo que ainda existe uma conexão muito forte entre o estudo e o profissionalizar desse estudo, né? Então, o que eu vou me profissionalizar necessariamente tem que ser a resposta para aquilo que eu estudei, né? Então, não pode ser um caminho paralelo ainda. Agora tem melhorado isso, que é justamente esse ponto, né? Eu posso ser um grande economista, por exemplo, e falar, não, agora eu vou me desenvolver dentro do campo do pensamento, já que parte da minha estrutura ali é entender reflexões, é entender isso e aquilo, e aí faz todo sentido, mas isso é Sim. novo, né? Talvez se eu estivesse pensando essa mesma coisa 15 anos atrás, seria um pouco mais complicado de eu explicar por que eu inicio nessa carreira e eu estou fazendo o que nessa outra, né? Então quer dizer que eu não vou exercer economia, é isso? Não, não é isso, Sim. né? Então essa modalidade eu acredito que seja muito nova ainda, mas lá fora não tanto. Lá fora eu acho que já tem mais algum tempo. Eu acho que já tem algum tempo. Entendi. Assim, como seria a carreira para quem está começando? Você acha que o pessoal mais jovem, né, que está entrando, está fazendo uma graduação pela primeira vez, eles têm perspectivas, né, de viver disso, né, de seguir uma carreira dentro da filosofia? Como que você vê essa possibilidade? E também como você vê a possibilidade para pessoas mais velhas, né, que queiram, já tem uma graduação, como você comentou agora, né, já fez, mas que não vai seguir só como um estudo, mas e sim como algo formal, entrar mesmo numa graduação ou no curso de especialização. Acho que a graduação, né, acho que a graduação seria mais relevante no caso, para se tornar um filósofo.
Para o pessoal que está começando, Denise, eu acredito bastante que vale o natural, talvez uma boa pesquisa de mercado dentro da área que se tem interesse, e é claro que eu não teria como dizer que, eu gosto de área de tecnologia. Talvez filosofia não seja a sua primeira opção, de fato, e talvez o mercado não vá se abrir por razões óbvias ali de você precisar de desempenho técnico específico. Agora, para todas as demais áreas do saber que não vão pedir essa técnica muito específica, sim, isso é possível. Eu percebo que tem um aumento considerável no acolhimento de empresas e pessoas, em tentar entender do que esse dito filósofo, o que ele vem desenvolvendo. Então, eu já tenho encontrado com muita frequência colegas, por exemplo, da área da publicidade, e que vão usando desses conhecimentos para criar estratégias, aprender a própria retórica, a fala. Então, sim, eu acredito que seja possível. Para pessoas mais velhas, talvez tenha, dependendo se essas pessoas já vêm de algum estudo, já vêm de alguma área desenvolvida, até mais facilidade em justificar a entrada de um curso, e aí pode ser uma nova graduação ou uma especialização, para se realocar no mercado, se for o caso, quiser uma troca de área ou não, ou está se colocando pela primeira vez. Eu só vejo talvez um pouco mais de facilidade, eu vou chamar assim, se a pessoa já tem uma carreira do qual ela vai só estruturar. Se ela vai começar, talvez seja importante só fazer essa pesquisa e esse foco, por exemplo, respeitando protocolos simples, né? Eu não tenho como fazer filosofia se eu quero ser um advogado, ou fazer filosofia se eu quero ser um médico, né? Mas não tendo que passar por esses outros caminhos, é possível. Nas mais diversas áreas, eu vejo como possível, sim. E você mencionou alguns campos de atuação, né? Então, quais seriam os campos? Eu sei que muitas empresas têm contratado, né, filósofos para conseguir olhar as coisas de uma forma mais ampla, conseguir fazer conexões de outras áreas, repensar as coisas, né? Ou até pensar fora da caixinha. Você acha interessante seguir uma carreira dentro de uma empresa, né, nesse sentido? E quais são os outros campos, né, possíveis de atuação de um filósofo? Acredito que sim, é possível. Mais uma vez, respeitando limitações técnicas, obviamente, mas hoje tem se tornado comum áreas, o jornalismo, eu vejo que isso está sendo muito, muito bem visto, muito bem Legal. empregado, por exemplo, áreas das mais diversas da comunicação, desde das grandes fontes de comunicação moderna até estudos mais antigos sobre a comunicação, tem sido uma recepção grande. Acredito que sim, a grande área talvez deva continuar dentro do campo da educação e servindo aos mais diversos estudos e campos do pensamento. Falei um pouco sobre o direito, apesar do direito ter uma área e uma abrangência própria, eu acho imprescindível o estudo da filosofia e um estudo maciço para a prática jurídica em diversos campos. Uau, que interessante. Então, Não tinha pensado na área jurídica, que sim, interessante. sim. Não só pelo pensamento, mas até pelo uso da palavra, o uso da retórica, as estruturas do pensar e falar, sim, se faz de extrema importância num dado momento. Mas, então, as empresas, elas têm como alocar isso na medida em que eu estou disponibilizando para ela, por exemplo, um sujeito que faz o exercício do pensamento em diversos âmbitos diferentes, e a capacidade técnica, porque se eu não tenho uma necessidade muito específica, como eu mencionei antes, né? Então, eu não estou falando de um médico que precisa de um conhecimento específico, mas se eu estiver dentro de um campo onde eu preciso da criatividade, da comunicação, do pensamento lógico, ela consegue fazer parte dos mais diversos campos, das mais diversas áreas. Então, sim. E para atuar, eu sei que para atuar nessas áreas você teria que ter uma visão do todo, né, como filósofo, né, como profissional. Agora, eu tenho uma dúvida aqui: existem linhas
né? Existem linhas de atuação do filósofo, assim como tem na psicanálise, na psicologia, né, que é a nossa área, eu estou fazendo a correlação, mas você segue uma linha, por exemplo? Você tem uma preferência? Sim, existe, e é normal, eu acredito que, vou até falar por mim, claro, primeiro, e pelos colegas, existe uma preferência de algum período, normalmente, período histórico ou autor, é tão denso ou tão grande o estudo, por assim dizer, que em algum momento a gente acaba escolhendo períodos históricos ou autores e se fixando neles para você desenvolver a partir dali. Falar que dá conta do todo é um pouco difícil ou quase impossível, porque a gente está falando de pouco Sim. mais de 2000 e tantos anos de história, Ah, então pouquinha coisa, né? não tem Não como. Eu muito. tenho preferência, eu sempre preferi as antigas, o estudo da filosofia antiga, o período clássico, e fui desenvolver no primeiro na educação a partir dali, depois na psicanálise a partir dali, mas os contemporâneos me chamaram a atenção, então eu flertei de um lado e do outro. Então, sim, existe essa subdivisão, eu acredito como existe na história ou em outros campos, e é natural, é quase que natural que a gente acaba se posicionando até por tempo de estudo de um todo, não é possível que você consiga se firmar em todos os setores, algum não dá. Né? Mas sempre atrelado a um viés político ou não? Porque eu tenho essa sensação, ele é filósofo, bom, então ele tem uma linha política aí a seguir, Eu vou específica. dizer que grande parte sim, e por uma razão até que simples, que talvez seja a mesma justificativa que eu daria para a psicanálise, o exercício do livre pensar, ele só é possível em políticas específicas. Então, quando eu tento pensar ou articular com áreas adeptas do pensamento sem querer colocar ou estruturar qualquer tipo de política, eu posso indicar que políticas específicas não me permitiriam sequer estar exercendo aquilo. Então, talvez Isso é seja essa... possível, isso é Oi? possível. Isso é possível, então. Sim, sim, porque a gente vai ter diversos pensadores que tiveram as suas linhas de pensamento ali violadas porque faziam parte do movimento ou deixaram de fazer e tiveram que mudar, foram mortos, alguns inclusive, por conta disso. Então, essa parte política, religião, ciência, sempre vão fazer parte do exercício do pensamento filosófico, porque sem que eu tenha uma liberdade plena dessas áreas, para dialogar com essas áreas, eu não consigo o exercício em si do pensamento, né? Ele vai ser cerceado. É como eu falar, pensa, mas não pensa nisso. Eu não estou dizendo pensa, eu estou limitando. Né? Então é por isso que é tão forte essa conexão da política e filosofia. Não que eu não tenha diversas filosofias que não estão conectadas. Eu estou pensando, sei lá, só a ciência, ou estou pensando só a estética, mas eu posso pensar de forma mais completa, eu diria, a estética com a política, Entendi. porque daí eu consigo justificar temporalmente, eu consigo justificar até geograficamente, dependendo do lugar que eu estou falando e da época que eu estou falando. E você falou em religião, e a conexão com a religião, ela existe ou não existe? Ela associa ou desassocia? Ou depende muito da linha que você vai seguir? Ou não tem uma conexão tão direta assim? Tem, mas não é necessária num primeiro momento. Né? Como historicamente nós tivemos muitos pensadores que também foram religiosos Pois ou é. que pensaram a partir das instituições, a gente consegue ter períodos onde eu vou ter as duas coisas ali se comunicando, né? Então, a religião e a filosofia juntas, mas elas conseguem trabalhar separadamente, eu ter setores e depender uma da outra. Mas é bastante comum que em vários períodos históricos, o maior deles com certeza o período medieval, a gente tenha
boa parte da filosofia atrelada às religiões. Né? Porque me parece hoje, que tem muitos teólogos que fazem depois filosofia, né? Ou sim. vice-versa, não sei, mas... E o contrário, acontece os dois. Acontece os dois, é interessante, bem por isso que eu fico essa dúvida em relação à Sim. religião, né? E se completam. Eu não posso dizer que não, mas não é um complemento necessário, eu diria. Ele é opcional, mas quem busca isso consegue fazer um grande trabalho de juntar os dois saberes, enfim. Talvez isso esteja conectado com a questão de perguntas sobre questões sobre a vida, né, da existência, sobre a natureza, e aí vai buscar uma resposta na religião, né? Acho que tem a ver com isso, não? Sim, sim. As diferentes perguntas possíveis, mas também a forma que eu lanço o olhar para os sistemas, e aí eu estou pensando nas religiões como grandes estruturas mesmo, e depois a religiosidade do sujeito em si, né? Então aí eu tenho um campo ontológico de pensar nesse indivíduo, nesse sujeito, independente da instituição. Então a filosofia ela permite esses dois movimentos. Eu pensar dentro da instituição, com pensadores próprios, doutrina própria, e estruturar aquilo, ou a própria religiosidade do sujeito. Né? Por isso que a teologia se entende tanto com a filosofia, porque eu consigo fazer os dois exercícios, e não necessariamente eu tenho que ser um religioso, isso é importante. Eu posso não ser um religioso e estudar as duas áreas. Sim, é bom salientar isso, né, que não estão Sim. associados necessariamente, né, porque acho que talvez seja a dúvida de muitas pessoas se a filosofia está conectada diretamente à religião ou não, né? Não, historicamente sim, né? Mas na prática e no estudo eu consigo. Eu vou sempre colocar, isso é importante, ela sempre vai aparecer como um questionamento, né? Isso sim. Mas eu não preciso ser um praticante religioso para que eu seja um estudioso, isso não. Uhum. Você pode estudar as diferentes religiões, né? Na verdade, você pode ser um conhecedor do tema, mas não necessariamente seguir uma ou outra. Que Sim. bacana. Nossa, eu gostei muito de saber as diferentes áreas de atuação, muito legal, porque você pensa em filósofo, já pensa em professor de filosofia, né? É o Primeira coisa que clássico, é o eu penso, clássico. não é? Ah, não, você faz filosofia? Ah, então você vai ser professor? Então, quer dizer, existe, é bom que a audiência saiba que existem muitas possibilidades, né, de atuação, existe. E dá para ganhar dinheiro com isso também, né? Foi o que a gente conversou. Sim. Dá para viver disso. E pensando nisso, assim, tem alguma graduação, alguma faculdade específica, alguma universidade que você indicaria, que você recomenda, que você confia para as pessoas? Olha, eu não, hoje não, por uma razão simples. Durante a pandemia, eu perdi muito contato, ou muito como os cursos estão nesse momento, né? Por tradição, eu vou dizer que eu conheço boa parte, a nível acadêmico mesmo, eu digo conhecer, das grandes federais ou das grandes estaduais, e com bastante tradição na produção filosófica de textos, tradução de livros, enfim. Dentro das universidades particulares, eu me perdi um pouco durante a pandemia. Eu vi surgindo especializações, mas eu não acompanhei mais as graduações propriamente dita, até por eu ter uma área mista, eu acabei me dedicando muito também à psicanálise nos últimos anos e acabei me perdendo um pouco, eu acabei flertando nas biológicas, flerto nas biológicas recentemente, inclusive. Mas, então, não. Hoje eu diria que sim, eu conheço bastante da produção das federais estaduais, das particulares, eu precisaria olhar novamente e ver, em termos de graduação, o que a gente tem de oferta hoje. Especialização, eu acho que quase todas as grandes universidades eu vi que tem pelo menos uma especialização dentro da área, o que já é bastante significativo. Não saiu dos grandes currículos. Você falou do flerte, né, e da sua diversidade aí de atuação. Você acha que a filosofia proporciona, impulsiona, né,
isso, você se abrir para novas áreas, ver outras possibilidades, ou isso foi uma escolha sua? Você escolheu, ou você acha que isso é natural, conforme você vai estudando filosofia, você pode entrar em outras áreas, é mais fácil, né, de entrar em outras áreas? Eu não vou afirmar que é mais fácil. Eu vou dizer que para o eu foi mais fácil, mas eu não sei dizer se é mais fácil. A certo ponto, Denise, eu percebo que é como quase como todos as outras áreas, os outros ramos, né? Num dado momento, a gente vai se orientando ao longo do curso, se familiarizando, aprendendo nomes, e a partir dali cabe a decisão, né? A diferença talvez seja como o número de profissionais é menor, talvez o número de formados é menor, a gente tem lance um olhar mais crítico sobre isso. Eu promovi essa discussão um pouco tempo atrás agora, né? Talvez seja mais a crítica do olhar externo, pelo menor número de pessoas ou de pessoas que procuraram no passado, do que a gente ter, de fato, qualquer outro limitador, né? Então, eu acredito que para mim não foi um caminho difícil, mas ele vai acontecendo ao longo do que você se dedica ao processo, né? Então, você vai se dedicando, vai conhecendo mais sobre, e aí você tem alguma coisa que se comunica com você. Eu enfim, por diversas razões, acidentais ou não sei dizer, eu acabei encontrando a saúde mental no meio dos estudos, mas se eu disser que entrei procurando a saúde mental, de mentira, eu mal conhecia isso, então eu digo que ela me encontrou, não foi eu que encontrei ela, enfim. E a contribuição da filosofia na saúde mental? Foi enorme. Ela acaba aparecendo para mim como um formato, há mais de 10 anos, como um formato que pretendia ser um começo de uma das grandes linhas hoje de atuação, mas que pensava de forma científica para entender suicídio, para entender os processos de depressão, mas isso um olhar mais distante. Naquele momento era um olhar distante, né, com o objetivo de vamos entender o que acontece, por que acontece, mas não propunha uma solução muito clara, né? E isso foi também se desenvolvendo como uma área de estudo, hoje linhas psicanalíticas voltadas para entender o sujeito dentro de um outro aspecto específico, fenomenológico, já é parte de uma clínica que se usa na Europa, usa-se na América do Norte. Aqui no Brasil ainda está um pouco lento, eu vi que é novo, para nós é um pouco novo, mas já tem uma certa força lá fora. Então, vai se costurando isso com o tempo. Eu acredito que algumas coisas ainda vão ter novidades ainda para aparecer em relação a isso. Eu não acho que está tudo acabado e pronto. Então, dentro da saúde mental, nós temos a psicanálise, né, o estudo da psicanálise que vai nos ajudar muito, e aí a filosofia entra com um papel importante nesse sentido, é isso? Ela entra como uma estrutura, diria eu, primeiro, de organizar ou reorganizar saberes, e ampliar aspecto tanto do psicanalista, vou chamar assim, como do indivíduo que está passando pelo processo, e a compreensão desse todo que está à nossa volta, que está para além do trauma ou do desejo. Aí eu estou pensando em psicanálise especial, mas eu tenho alguma coisa que está para além disso, que é o mundo à minha volta, e que esse mundo se comunica comigo, né? Entre várias linhas, e todas respeitáveis, algumas a gente vai pensar relação de causa e efeito, relação estímulo-resposta, mas também existe essa relação do conhecimento de sujeito e objeto, né? Mas que é uma relação mútua. Então, sim, é um campo possível. Não acho que é um campo isolado,
como chegou para nós num dado momento, lá atrás, historicamente falando, de pensar dentro de uma caixa. Eu acho que a gente bem articula com as ciências biológicas, a gente bem articula com ciências políticas quando necessário, até mesmo pensando acesso, uma série de coisas, mas sim, é possível. Que interessante. Eu queria voltar um pouquinho a respeito da questão da formação, e pensar assim em dicas, né, de para quem quer entrar na área, assim, qual seria o perfil da pessoa? Existe isso? A pessoa teria que ter um perfil para para estudar filosofia, para ser um filósofo, ou que competências, né, que você acha que são importantes? Escrever, né? Você falou da questão da escrita, que é importante. Mesmo que você não seja um escritor futuramente, que você decida não ser escritor, eu imagino que escritor seja um campo da filosofia que você possa Uma atuar, possibilidade. né? Uma outra possibilidade, né? Interessante. Precisa ser uma pessoa mais introspectiva ou não, né? Ou gostar de estudar, né? Apesar que toda profissão você tem que gostar de estudar. Mas quem não gosta Eu muito de diria estudar, isso. eu vou fazer educação física porque eu não gosto muito de estudar. Já ouvi isso, né? Como se não precisasse, mas tudo bem. Não acredito, honestamente, que tenha qualquer pré-requisito, não vejo isso. Você mencionou algo que eu pensei, me debrucei a pensar sobre isso durante muito tempo. Precisa, dependendo do nível de excelência que eu quero. O nível de excelência daquilo define essa carga de estudo. Eu vou dizer, precisa estudar bastante? Sim, muito. Né? Mas na excelência, para mim, todas as outras vão precisar tanto quanto. Né? Em um dado momento. Então, hoje, o único diferencial que eu acredito, sim, que ainda deva existir é a carga de leitura. Ela é massiva, e mesmo que ela não seja qualitativa, isso é importante, ela vai ser quantitativa. Então, os textos ainda são, por excelência, a grande ferramenta do estudante de filosofia, que seja um professor de filosofia ou filósofo. Essa questão da leitura ela vai continuar sendo, mas isso não deve tornar o sujeito antissocial necessariamente, porque ele tem condição dessa leitura através de processos abstratos, né? Contato com cultura, contato com outros, não que vá substituir a leitura, isso é importante, mas esses outros contatos são tão importantes quanto. Estar entre as pessoas é tão importante quanto. Eu não teria como investigar com tanto afinco só a história do pensamento humano se eu recusar o próprio humano num dado momento, né? Então, mas eu acho que o único pré-requisito talvez seja esse, a escrita talvez seja uma prática relativa, essa sim, opcional, a leitura talvez não. A leitura eu vou ter a ousadia de dizer que quantitativamente ela vai ser necessária. Né? Independente do gosto de ler ou não, leio muito devagar ou muito rápido, você vai se aprumando, ganhando habilidades em relação àquilo, e isso acaba sendo necessário, né? Isso não Sim, tem a como... prática ajuda muito, né? Você Sim. praticando, e sim, sem dúvida. E quem quiser começar a estudar filosofia, eu quero saber o que é filosofia, né? Então, você tem alguma dica de onde procurar, que livro estudar, ou por onde começar, ou que autor, né? Até para a pessoa entender, né, como funciona esse mundo. Eu costumo trazer duas indicações, eu acho que são bem clássicas. Uma é o Justin Gardner, O Mundo de Sofia. Ele é talvez um dos grandes clássicos da literatura filosófica. Apesar de ser um romance, ele vai narrar ali na personagem um caminho reflexivo. E o próprio Pequeno Príncipe eu acabo trazendo como uma segunda indicação pelo mesmo Sério? motivo. Olha só. Sim, ele apresenta uma reflexão que parece simples e não é simples, é uma reflexão existencial, complexa, só que ela é transmitida com uma certa facilidade, mas se eu vou me debruçar de fato sobre o que é apresentado ali, é uma reflexão filosófica, sem a menor dúvida,
Então, são leituras fáceis, acessíveis. Eu nunca indico, para quem nunca teve qualquer contato, iniciar os seus estudos ou iniciar o seu trabalho lendo filósofos diretamente, embora acredito sim na eficiência de grandes manuais de filosofia que nós temos, de autores nossos e autores de fora, e são eficientes e são bons, são manuais realmente interessantes. Mas eu sempre indico esses, vou chamar de romances filosóficos, por assim dizer, que conseguem trazer um pouco da reflexão, do universo da reflexão, sem o compromisso ainda didático, sem o compromisso de uma leitura mais hermética, de uma leitura sistemática, que muitos dos filósofos vão propor para nós. E claro que eu também divulgaria amplamente os diálogos de Platão, provavelmente, mas eu não sei se vai ser tão divertido para os outros É quanto melhor não foi para começar mim. por Platão, né? Eu vou falar que para mim foi divertido, mas eu falei, será que isso foi só para mim? Às vezes não vai ser para todos. Então, Ah, esses dois eu acho que outros, foi só para você, hein? então esses outros eu acho mais produtivo. Ou autores diversos que acabaram entrando moderno. A gente poderia pensar o Bauman recentemente, que apesar de produzir dentro do campo da sociologia, com temas modernos, traz uma escrita e um discurso que sim, de cunho filosófico, sem dúvida nenhuma. Você indicaria o Amor Líquido em primeiro lugar ou não? Tem o Medo Líquido, tem vários, né? A trilogia líquida como um toda, eu acho ela brilhante. Talvez seja uma grande introdução, né? Mas eu não saberia dizer didaticamente se começa por ele. Provavelmente sim, provavelmente a trilogia líquida sim. Mas temos agora, eu recentemente falei, divulgo autores que flertam com o pensamento em termos científicos. O Harari faz isso e eu gosto bastante. Ele não fala de filosofia, ele fala de ciência, mas dentro de um formato filosófico do pensar, do investigar a história, de olhar para a história, né? Então, esses autores que ganharam... Eu falava do Humberto Eco, eu me lembro de quase toda palestra, o curso meu, em algum momento aparece Humberto Eco, ele surge também Fenomenal, né? Adoro. pela mesma razão. Começou Sim. com romances filosóficos, um clássico Nome da Rosa, vai estruturando um grande trabalho filosófico ali no meio, voltado para a produção filosófica, voltado para o campo da estética. Então, tem diversos autores. Eu lembro que depois do Mundo de Sofia, é engraçado que eu li o Mundo de Sofia, guardei, né? Um dos poucos livros que eu guardei há muito tempo atrás, e minha filha estava lendo depois, achei o máximo, né? Olha que beleza. Lendo Passa o a livro tradição do para frente, maravilhoso. Achei muito legal quando ela viu, ela levou. Eu falei, meu Deus, que legal, né? Eu não falei nada, ela pegou o livro e começou a ler, muito bacana. Eu li um livro também, eu acho que chama Viagem de Tel, se não me engano, depois de muito tempo. Eu não sei se você indica, se você gosta dele, mas achei bem interessante na época, para eu poder entender um pouquinho mais de filosofia. Ele traz, eu não sei dizer hoje se eu acho ele fácil ou se eu acho ele um pouco mais difícil. Eu não teria muita certeza. Gosto muito dele, mas eu tenho essa dúvida ainda. Se eu fui ler ele tardiamente, isso talvez tenha me atrapalhado. Ele não foi uma obra que eu conheci quando eu estava conhecendo. Eu fui conhecer muito tarde. Então eu li, achei um livro fácil, um livro tranquilo, mas eu não saberia hoje dizer se é Não, mas assim. quem adora diálogos de Platão vai achar a Viagem de Tel Então, muito fácil mesmo, né? mas ele sim, ele dependendo, o leitor, ele pode ser um livro legal para se iniciar também ali, o pensar. Eu não sei, eu sou um grande divulgador, no geral, de boa parte da literatura nossa, literatura estrangeira, enfim. Eu costumo dizer, se traz o bom hábito da leitura e faz você pensar, desenvolve isso, é um começo. Né? E aí não preciso nem pensar um autor certo, num primeiro momento. Isso a gente deixa para um segundo. Né? Mas se já consegue fazer esse movimento de eu li e me estimula o exercício do pensamento, já está sendo válido.
Sim, verdade. Isso me faz até ler mais de uma vez. Que eu preciso ler uma vez para entender a história toda. Depois leio de novo para pensar o que reflete, né, para mim. Né? Como é que eu posso construir novas ideias? É bom. Muito legal, Regis. A gente está terminando agora. Gostaria de agradecer muito a sua participação. Adorei, aprendi muito. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E, pessoal, pensem bem, né? Filosofia é uma nova profissão, né? Uma profissão muito especial, muito abrangente, e que pode fazer não só você pensar de uma nova forma, mas até te possibilitar novos campos de atuação mesmo, né? Então, acompanhem essa live, assistam novamente depois, acompanhem os detalhes, olha, tá imperdível. Me sigam no meu canal, no meu novo Instagram, que é @Denise Brianza, e se inscrevam no meu canal, Denise Brianza, overdose de Denise Brianza, é para não esquecer. E se inscrevam para assistir esta live, esse bate-papo super bacana, e outros também. E semana que vem estaremos aqui com o professor de Squash. Então, vamos em frente. Boa noite, gratidão por hoje, Regis. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Tchau, pessoal.